Empresa gaúcha é acusada de operar como banco ilegal e negociar 700 milhões de reais em moedas virtuais. 10 suspeitos são presos pela Polícia Federal. A polícia diz que o dono de uma pizzaria é o homem que matou um morador de rua em Santo André, na Grande São Paulo. Em carta aberta, 14 governadores pedem a revogação do decreto que ampliou a posse e o porte de armas. O presidente Jair Bolsonaro decide não ir à manifestação em defesa do governo prevista para o próximo domingo. Planalto e Congresso chegam a acordo e medida provisória que reduziu ministérios será votada amanhã na Câmara e quinta-feira no Senado. A conta de luz mais cara. A ANEEL aumenta em até 50% o valor da tarifa extra. Começa na Argentina o julgamento da ex-presidente Cristina Kirchner, acusada de corrupção. As homenagens ao tricampeão da Fórmula 1, Niki Lauda, morto aos 70 anos. Chico Buarque vence o prêmio Camões. O escritor e compositor conquista assim o maior reconhecimento em língua portuguesa pelo conjunto da obra. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O menino de 8 anos morreu atropelado ao invadir a pista da rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A criança foi atingida por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A concessionária Artéris, que administra a rodovia Fernão Dias, disse que a responsabilidade de pôr grades no local é da Prefeitura de São Paulo. E a Prefeitura, por sua vez, informa que a responsabilidade não é dela, mas sim da concessionária. Jogo de empurra. A polícia afirmou que o homem que matou um morador de rua em Santo André, na Grande São Paulo, é dono de uma pizzaria que fica perto do local do crime. O empresário teve a prisão decretada e está foragido. A polícia agora tenta identificar o homem que dirigia o carro do assassino. Em São Paulo, 3 homens foram presos depois que a viúva de um empresário morto em um assalto entregou à polícia um relatório com a rotina dos assassinos. Ela investigou os bandidos durante 4 meses. Eu gostaria que fosse. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu 4 pessoas suspeitas de praticar sequestros relâmpago, entre elas um ex-policial militar e também um falso policial civil. A investigação começou quando a quadrilha raptou o filho de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho. Cordeiro está foragido. A Justiça Militar realizou hoje a primeira audiência depois que os homens do Exército que fuzilaram o carro de uma família no Rio de Janeiro se tornaram réus. Mais de 200 tiros foram disparados e 2 pessoas morreram. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Cláudia Ramos. Boa noite, Cláudia. Quantas pessoas já foram ouvidas? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. A audiência de hoje era para ouvir 7 testemunhas e 1 sobrevivente. Até agora, 6 já prestaram depoimento e todos muito emocionados, principalmente a mulher do músico Evaldo Rosa e o sogro dele. Os 2 estavam no carro no dia 7 de abril, a caminho de um chá de bebê, quando foram surpreendidos por uma ação do Exército. Os militares alegam que ocorria um assalto no local. Eles fizeram 257 disparos contra a família. Dos 12 réus, 9 estão presos. Na próxima quinta-feira, o Superior Tribunal Militar vai julgar o pedido de habeas corpus dos militares. Nascimento. Uma série de assaltos preocupa motoristas de aplicativos na região metropolitana de São Paulo. 10 roubos são registrados por semana. Nunca mais, cara. A 99 Táxi informou que tem uma equipe de profissionais que dão suporte aos motoristas em casos de violência. A empresa está testando também o uso de câmeras dentro de alguns de seus veículos. A Cabify e a Easy Taxi disseram que investem em tecnologia. Recentemente, as empresas lançaram um botão de segurança que, em situações de risco, aciona a polícia. A Uber não se posicionou. O Flamengo e o Ministério Público do Rio de Janeiro assinaram um termo de ajustamento de conduta para a liberação total do Ninho do Urubu. Depois do aval da Justiça, atletas das categorias de base poderão voltar a dormir no centro de treinamento. Em fevereiro, um incêndio no alojamento matou 10 pessoas. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil.
A Polícia Militar conseguiu há pouco controlar uma rebelião de detentos em Belém. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Ana Cristina Campos e saber. Boa noite, Ana. Houve mortes nessa rebelião? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Houve sim, Nascimento, a morte de um preso. Foram quase 3 horas de rebelião. E tudo começou com uma briga interna entre facções rivais e que deu início a todo o tumulto. Na hora da alimentação, um grupo de presos foi até outra cela e matou um interno. Depois, 2 agentes penitenciários foram feitos reféns e, após a presença de familiares e da imprensa, os agentes foram liberados. A Superintendência do Sistema Penitenciário aqui do Pará disse que, nesse momento, está sendo feitas vistorias nas celas e que também pode ter transferência de alguns presos. Raquel. Obrigada. 2 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na chacina que deixou 11 mortos domingo em Belém. A população pode ficar tranquila. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rompeu relações com o líder do governo na casa, o deputado Major Vitor Hugo. A repórter Juliana Lopes está no Congresso Nacional. Vamos para lá falar ao vivo com ela. Boa noite, Juliana. Qual foi o motivo do rompimento? Boa noite, Raquel, e a todos que nos assistem. O SBT Brasil apurou que houve uma discussão durante a reunião de líderes na Câmara que debatia a pauta da semana. Rodrigo Maia teria interrompido os comunicados para fazer uma reclamação sobre a postura do líder do governo na casa, Major Vitor Hugo, e afirmou que é alvo de ataques constantes. Já o deputado Major Vitor Hugo rebateu as críticas e reclamou não ter sido convidado para as últimas reuniões na casa de Rodrigo Maia. No fim da tarde, o porta-voz do governo afirmou que o presidente Bolsonaro confia no trabalho do líder do governo. Otávio do Rego Barros afirmou ainda que o presidente Jair Bolsonaro não comentou o rompimento entre Rodrigo Maia e Major Vitor Hugo. Nascimento. O presidente Jair Bolsonaro não irá participar da manifestação em defesa do governo marcada para o próximo domingo, dia 26. Já o partido dele, o PSL, está dividido sobre o apoio ao protesto. Governadores de 13 estados e também do Distrito Federal divulgaram hoje uma carta aberta contra o decreto das armas. Agora há pouco, o porta-voz da Presidência da República admitiu que o governo pode fazer algumas modificações no decreto. Da sua promulgação. Começou hoje em Buenos Aires o julgamento da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que é acusada de corrupção. 7 de maio. As Nações Unidas pediram proteção internacional aos venezuelanos que deixarem o país por causa da crise econômica e social. A Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de negociar ilegalmente 700 milhões de reais em moedas virtuais. A empresa de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, tinha 55 mil clientes em 26 estados. Onde que uma empresa é ou não é séria? Uma blogueira de Florianópolis denunciou nas redes sociais que foi vítima de estupro dentro de uma das casas noturnas mais badaladas da capital catarinense. A blogueira Mariana, de 21 anos. Nos últimos 12 meses, o preço da carne de frango subiu 60% nos frigoríficos do estado de São Paulo. A carne suína também ficou bem mais cara para os distribuidores e também para o consumidor. Em cima do que a gente ganha. E vem mais aumento por aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um reajuste de até 50% nos valores das bandeiras tarifárias. A partir de 1º de junho, a bandeira amarela passará de R$1 para R$1,50 a cada 100 kWh. O patamar 1 da bandeira vermelha aumentará de R$ para R$4. O patamar 2 de R$5 para R$6. O sistema de bandeiras foi criado para indicar se algum acréscimo no valor da energia será repassado ao consumidor. Segundo a ANEEL, isso depende das condições de geração. Com a bandeira tarifária na cor verde, não haverá aumento. Na bandeira amarela em vigor hoje, há um acréscimo. E na vermelha, o aumento é ainda maior. A Justiça Federal liberou a retomada total da produção da refinaria de alumínio Hidroalunorte, que fica em Barcarena, no Pará.
Pilotos, ex-pilotos e equipes prestaram homenagens ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda. Um dos grandes nomes da história do automobilismo, o austríaco morreu ontem aos 70 anos. Ele era o atual. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.